Sexto e sétimo pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. Vamos lá! Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é ainda inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever e ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Nós temos também a nossa página no Facebook que você pode curtir. E também dentro do canal no YouTube temos a playlist Nossa Igreja Católica, com todos os programas que já foram feitos aqui, já foram transmitidos. Está lá, tudo para você ver, tá bom? Se você quiser compartilhar esse conteúdo, você pode fazer também com alguma pessoa que você acredita que possa ajudar essa pessoa, ou que essa pessoa necessite, né, de aprender um pouco mais sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode compartilhar então esse conteúdo. E também, se você tiver alguma dúvida, sugestão, né, crítica, elogio, enfim, você também ajuda a fazer esse programa. Você pode enviar a sua sugestão pelo WhatsApp 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Tá joia? Então, dito isso, vamos ao tema de hoje. Nós estamos falando já há algum tempo, né, dos nossos programas sobre a oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. Né? Quem se lembra aí, eu já falei, né, no começo desses programas, né, e ao longo de todos eles, que o Pai Nosso é constituído de 7 pedidos, não é? Por isso que ele é oração perfeita. Uma que foi composta e ensinada pelo próprio Jesus, e outra que ela contém todos os pedidos necessários, né, que para a nossa própria vida, para tudo aquilo que nós necessitamos na realidade, né? Todos os nossos pedidos essenciais, tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, nós encontramos dentro da oração do Pai Nosso. Então, por isso que ela é a oração perfeita. Eu já falei sobre os 5 outros pedidos, não é, nos programas passados. Se você perdeu os programas passados, você pode assisti-los novamente, né, como eu acabei de dizer, na playlist Rosa Mística Pinhal. E hoje nós vamos ver os 2 últimos pedidos, né? O 6º e o 7º pedido. O 6º pedido é um pedido muito interessante, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração, para a nossa vida como filhos de Deus, que queremos ser santos, como nosso Pai Celeste é santo. O 6º pedido: não nos deixeis cair em tentação. Né? O que seria esse pedido, não nos deixeis cair em tentação? Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa trajetória espiritual, principalmente, nós que temos essa ânsia de nos assemelharmos a Cristo, queremos imitar os gestos de Jesus e, como eu já disse, sermos santos, né, como nosso Pai Celeste é santo, nós temos esse anseio de que não caiamos em tentação. Para nós compreendermos um pouco sobre esse pedido, nós temos que saber o que é uma tentação. Tentação é tudo aquilo que não provém de Deus, certo? Mas que, não provindo de Deus, nos faz cair em pecado, seja ele venial ou seja ele um pecado mortal. Geralmente a tentação se volta mais para o lado do pecado mortal, não é? Porque as tentações sempre são fortes, não é? Um exemplo clássico assim de uma tentação sem ser um pecado mortal é quando nós nos predispomos a fazer uma dieta, por exemplo, né? Que nem eu preciso fazer uma dieta. Eu me proponho a não comer doce, eu me proponho
a não ingerir coisas açucaradas que me fazem engordar mais ainda. E o que acontece comigo? Eu passo em frente a uma doceria. Eu olho aquela vitrine cheia de bem casado, cheia assim de doces, cheia de coisinhas, brigadeiro, beijinho, enfim, esses doces elaborados que a gente conhece aí, e eu fico olhando aquilo e eu penso, eu quero comer um brigadeiro. Esse pensamento de querer comer um brigadeiro é uma tentação, não é? É uma tentação que vai me levar a cometer um ato, não é? Que para mim é um ato ilegal, porque eu me predispus a não comer doce. E quando eu como aquele doce, eu estou caindo em tentação, tá? Esse exemplo é um exemplo assim muito simples que eu dei para vocês, mas vocês podem aplicar esse exemplo em diversas outras áreas da nossa vida espiritual ou matrimonial ou vida de leigo, como padre, enfim, todos nós que somos filhos de Deus estamos predispostos a recebermos a tentação. O Catecismo, no seu parágrafo 2846, vai dizer o seguinte para nós: esse pedido, de não nos deixeis cair em tentação, atinge a raiz do precedente, pois nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela, não é? Depois continua dizendo: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não é? Essa frase está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, São Tiago deixa claro que a tentação não provém de Deus. Deus quer, ao contrário, nos livrar das tentações. Nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito, e este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. Ou seja, tiramos algumas conclusões apenas desse parágrafo aqui, que Deus não nos tenta, tá joia? As tentações, portanto, são provenientes do diabo, de Satanás, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos tirar do convívio com Deus, né? Ele não quer permitir que nós entremos no reino de Deus quando nós partirmos desse mundo, não é? Se nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que ter uma vida santa aqui na terra. Então, se a nossa vida não for santa, se nós não tivermos essa predisposição pelo céu, nós não iremos ganhar, não é? Quando nós sucumbimos às tentações, nós estamos deixando de lado essa chance maravilhosa que Deus deu aos nossos corações de a Ele associarmos a nossa vida, não é? Então, outra coisa que a gente pode tirar também, que é uma coisa bem interessante que esse parágrafo fala. Nós estamos empenhados num combate entre a carne e o espírito, não é? E esse pedido também implora o espírito de discernimento, ou seja, devemos discernir em nossa mente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Não é? Quantas coisas nós observamos ultimamente, tanto em nossa vida como no mundo, que nós até falamos uns para os outros: olha, essas coisas não são de Deus, isso que está acontecendo não é de Deus, não é? Esse mal que é o aborto, por exemplo, que está empenhado em acontecer em todo o mundo e corre risco de acontecer aqui no Brasil, que, por exemplo, foi admitido na Argentina, algum tempo atrás, como todos os noticiários falaram, a gente observa isso e fala: isso não é de Deus? Quando nós vemos milhares de mulheres associadas ao feminismo, querendo que o aborto seja legalizado, nós pensamos: isso não é de Deus. Quando nós vemos os males que o comunismo faz ao mundo, os males que tudo isso, que o socialismo, que o comunismo traz para todos nós, a gente que acompanha como o que acontece no obscuro
dessas ideologias, nós pensamos, isso não é de Deus. Então, quantas e quantas coisas que nós vemos que não são de Deus. E nós temos esse discernimento. E quando nós discernimos o que não é de Deus, nós devemos criar então em nossa vida o espírito de fortaleza. Eu me fortaleço para que eu não caia em tentação. E um dado interessante, quanto mais a gente se fortalece, mais as tentações vêm em nossa vida. A gente jamais vai deixar de ter as tentações, não é? E por que nós temos as tentações? Acabamos de ver aqui na carta de São Tiago que as tentações não vêm de Deus. Então, se elas não vêm de Deus, por que Deus permite que elas aconteçam em nossa vida? Justamente pela última palavra que eu acabei de dizer aqui, para que nós nos fortaleçamos, para que a fortaleza entre em nosso coração. E quanto mais fortalecidos, mais a gente está apto, não é, a ganhar o reino dos céus quando nós partirmos desse mundo. Então, basicamente, é isso. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos, Senhor, fortaleza, para que as tentações não recaiam em nossos corações. Mas é claro que elas vão cair, né? Talvez em um grau um pouco mais leve, talvez em um grau um pouco mais forte, né? Para quem está bem fortalecido, mas elas virão. E as tentações, quando nós fugimos dela, quando nós observamos que de fato elas são ruins para o nosso coração, para a nossa vida, quando nós nos desfazemos dela, e isso é muito difícil, nós podemos perceber como é que Deus age em nosso coração. Como que a gente parece que recebe um véu de fortaleza e de caridade que provém de Deus. Então, para esse pedido aqui, né, para o 6º pedido, não nos deixeis cair em tentação, que nós possamos pedir a Deus que de fato as tentações venham, não é? Porque quanto mais elas vierem, mais nós nos fortalecemos no coração de Deus. Então é esse basicamente o pedido que nós fazemos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com o programa Nossa Igreja Católica. Fique aí! Facanali Veículos, carros seminovos e 0 km de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento e um atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo, vem agora para Facanali Veículos. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Facanali Veículos e garanta o melhor negócio. Visque Madeiras, tradição há mais de 50 anos, atuando em Espírito Santo do Pinhal e região, com bom atendimento e produtos de qualidade do início ao fim de sua obra. Trabalhamos com madeiramento, esquadrias, portas, ferragens e móveis planejados. Venha fazer um orçamento com nossa equipe. Visque Madeiras, tradição e qualidade em um só lugar. Bom, então o que nós conseguimos entender, né, desse último pedido? Esse parágrafo que eu acabei de ler aqui, ele resume bem com pertinência o que nós pedimos, mas livrai-nos do mal. Veja bem, acabamos de pedir no 6º pedido, não nos deixeis cair em tentação, e no 7º, mas livrai-nos do mal. O que é interessante nós observarmos, né, gramaticalmente nessa frase? Esse mas, não é? Senhor, não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus, né, que o sexto e o sétimo pedido, eles praticamente estão juntos, né, numa frase só. Nós pedimos para Deus que não deixe que a gente caia em tentação, mas que nos livre de todo o mal. E esse mal é justamente o mal que nos tenta, como eu falei anteriormente, é o maligno, é aquele que instiga, né? Olha que interessante, eu falei para vocês aqui, ó, ele é o autor e o instigador dos nossos pecados, né? Aquele que cutuca, vai lá, faz, né? Tá bom, tá certo, é isso mesmo. E quando a gente percebe que a gente fez burrada, aí ele vai estar rindo da gente, né? Porque ele instigou tanto, fez a gente fazer o que a gente não devia fazer, né? E quando a gente faz e olha, né, assim, como o cachorro cai do caminhão na mudança, a gente fica assim, a gente olha o demônio, ele está ali rindo, escarnecendo da desgraça que a gente está sofrendo, porque o pecado nada mais é do que uma desgraça na nossa vida, não é? E é justamente esse o papel do demônio, escarnecer de nós, humanos, filhos de Deus, não é? É interessante nós observarmos a história, toda a história que contém por trás do demônio, que dá um programa interessante para nós fazermos aqui também, não é? Contar por que o demônio existe, contar como é que foi a sua queda, falar sobre os nomes que o demônio recebe, não é? Lúcifer, Beelzebu, Diabo, Satanás, né? Enfim, tantos nomes que nós conhecemos, alguns nomes são até bíblicos, né? Muitos deles são bíblicos. Conhecer qual que é a ação do demônio no mundo hoje para destruir os filhos de Deus, tá? Isso dá uma matéria bacana para a gente fazer um programa, tá? Eu prometo que eu vou fazer logo, para a gente entender como é que o demônio está agindo no mundo hoje, tá? Então, só recapitulando, voltando, esse é o papel principal dele, é fazer que a gente sofra, né? É fazer com que a gente olhe o que a gente fez e a gente fica com aquela consciência martelando, não é? Ela martela nem com martelo, ela martela com um machado dentro da cabeça nossa. A gente olha para o céu e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não é? Quando nós temos a consciência do pecado, claro, né? Quando nós temos consciência que aquilo que nós cometemos é pecado. Quando nós temos essa consciência, nós caímos em tentação e nós cometemos aquilo. Vale voltar aqui um pouco sobre o que é pecado mortal. Quando eu tenho consciência que aquilo é pecado, quando eu tenho vontade deliberada de fazer aquilo, e quando esse pecado é uma matéria grave. O que é matéria grave? Quando ele fere os 10 mandamentos ou ele fere os 5 mandamentos da igreja. Se eu tenho essas três, se eu elenco esses 3 tipos de coisa, é um pecado mortal, tá? Só voltando, quando eu tenho livre vontade de fazer isso, quando eu sei que é pecado e quando fere algum dos 10 mandamentos ou algum dos 5 mandamentos da igreja. Isso é um pecado mortal. E é justamente aí então que o mal vem para nos tentar e para nos fazer cair. Então no 7º pedido pedimos, Senhor, livrai-nos do mal, né? Livrai-nos daquilo que nos aflige, aquilo que nos separa de vós. Muita gente pensa que esse mal pode ser mal cometido contra nós, né? Livrai-nos do mal, livrai-nos de um assalto, livrai-nos de um acidente, livrai-nos de, sei lá, qualquer coisa que pode ser ruim para nós. Mas não, esse 7º pedido tem um sentido muito maior, que é livrar-nos do mal com M maiúsculo. Olha que interessante. E esse mal com M maiúsculo é o mal que vem de Satanás, que vem do diabo, que é justamente o mal que nos destrói. Um mal muito maior do que um mal que a gente recebe num assalto ou um mal que a gente recebe num acidente de carro, por exemplo. Porque esse mal é o mal que destrói,
é o mal que nos sucumbe à vida, que nos afasta de Deus, tá? Então, o sexto pedido, não nos deixeis cair em tentação, e o sétimo, mas livrai-nos do mal. E nós terminamos com a doxologia. Amém. Assim seja, Senhor. Bem, com essa série de vídeos, né, que nós falamos sobre os pedidos do Pai Nosso, eu quis passar um pouco para vocês sobre o que a igreja ensina sobre a oração do Senhor. E é muito bom que nós tenhamos em mente tudo isso quando nós formos rezar o Pai Nosso, né? Seja na missa, seja no nosso Santo Terço, porque é interessante para nós sabermos o que estamos pedindo e podemos então pedir com o coração muito mais aberto e com o coração mais voltado para Deus, sabendo que o que nós pedimos é essencial para a nossa existência. Então, peçamos a Deus com o Pai Nosso que Ele possa nos olhar como filhos e filhos amados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A você que esteve conosco nessa noite de hoje, eu espero que Deus possa cada vez mais te abençoar e rogo à Virgem Maria que ela possa cobri-lo com o seu manto sagrado. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa Nossa Igreja Católica. Até lá!